Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Canteiro, Construindo Valor. Hoje a gente tem como convidado um amigo, engenheiro civil. No último podcast eu estava um pouco em desvantagem, estava com um time de 3 arquitetos. Hoje a gente está aqui com um domínio de engenheiros, o Thiago também está de volta. Marlon Pichard, meu sócio, e como convidado João Rossi, engenheiro civil, especialista em estruturas, especialista em gestão de obras e especialista em Lean Construction. João, dá o teu bom dia, o teu boa tarde e boa noite, porque a gente tem o podcast gravado para que as pessoas possam assistir depois em diversos horários. Cumprimenta aí, então, o nosso público, faz a tua introdução e vamos começar esse bate-papo aí sobre gestão de obras, né? Focar hoje no tema obra, construção. Então tá, primeiramente eu quero agradecer a Canteiro aí pelo convite, tá? Primeiramente também porque eu acho que a maior intenção de todos nós aqui é contribuir para o desenvolvimento aí da categoria, da engenharia, da construção, tá? E o que a gente quer apresentar aqui hoje é algumas práticas que a gente vem tendo nos últimos anos, tá? Que hoje, na verdade, o que é o Lean Construction, né? Na verdade, a tradução é construção enxuta. Então, a gente está trabalhando aí com uma metodologia hoje que ela visa tornar a construção mais barata, tá? Mais rápida, mais segura e também tornar sustentável, principalmente sustentável. Mas o que é sustentabilidade, né? Depois é uma série de coisas que a gente vai adentrar, mas não somente da parte ambiental, mas sustentável hoje, fazendo planning de gestão, cara. O que é ser sustentável? Cara, é construir dentro do orçamento, dentro do prazo, com segurança e qualidade. Pronto. Sim. Então, se a gente for estender em cada detalhe, a gente vai ficar falando aqui por inúmeros dias. Sim. Mas, em suma, seriam isso, tá? Eu complementaria com 2 palavras em relação a isso que tu falou de sustentável: ser viável e ser perene, né? Ela ser viável, ela está dentro, e ser perene, ou seja, permitir que a gente possa fazer isso diversas vezes, considerando as transformações que a gente tem vivido aí na nossa economia, na nossa sociedade de uma maneira geral. Eu até digo que se não é viável, não tem como tu também abraçar as 4 causas, né? Uhum. Tu não vai conseguir fazer constituir um projeto dentro de um prazo, dentro do orçamento, não vai ter qualidade, né? Muito menos segurança, mas esse é o primeiro ponto. Eu praticamente, falando de viabilidade, então eu só consigo aplicar essa metodologia, tá? Executar uma obra, né? Aplicar toda a metodologia de gestão sendo viável, tá? Então não vai me entregar um projeto que não está compatibilizado. Aí que entra a Canteiro, entra aí, que eu não vou conseguir fazer. Por quê? Vamos lá. Por exemplo, vamos falar de instalações hidráulicas e hidrossanitárias. E se a gente, a partir do momento, não pegar, estou dando exemplo, tá? Se a gente não conseguir, não for compatibilizar, não estudar isso antes de começar a obra, né? Cara, vai chegar na hora, a gente vai pegar o problema estourando, tá? E vamos lá, como é que eu resolvo? Já vai estar perdendo teu tempo analisando uma situação que não deveria está sendo entregue para ti. Né? Não deveria ter sido pensado antes. Mas acontece, tudo bem. Vamos resolver. Quem é que vai pagar? Já estamos falando de orçamento. Quanto tempo vai durar? Já estamos falando de cronograma. Qualidade. Não vai ficar com a mesma qualidade do que ter sido estudado. Porque quando tu tem um projeto constituído, toda a questão da qualidade, da técnica, da segurança foi pensada lá. Perfeito. A partir do momento que tu já está começando a fazer a adequação, a gente fala até de bombeiro, ficar apagando fogo, né? Então a gente já está fugindo um pouquinho disso daí. Então, a viabilidade é isso, tá? Eu só consigo, então, aplicar todo o conceito de gestão a partir do momento que a gente está pegando o produto viável. E o que é ser viável? É um projeto já equalizado, um orçamento já adequado, até inclusive o professor Falcone, ele fala muito disso, né, na metodologia do Lean. Ele fala que o orçamento ele tem várias etapas. Tem o pré-orçamento, tem o orçamento o executivo, que é aquele que tu está usando em obra, então tem várias etapas. Então não adianta tu tá falando de um orçamento agora e tá executando outro orçamento na obra, por conta de uma coisa. Isso não é viável, né?
A gente tem visto, João, né? A gente tem falado bastante sobre esses assuntos aqui no podcast. É um mercado com uma cadeia muito longa, né? Da viabilidade, vamos dizer assim, das condicionantes que o próprio plano diretor ou a legislação ambiental aplica ao terreno. Daí o cara negocia isso, faz um estudo, começa a levantar, a fazer o estudo de viabilidade, né? Econômico-financeiro, para ir dando a validação numa sequência. Depois a gente vai para a fase de projetos, ainda inicia, né, Marlon, em estudo preliminar, anteprojeto, o projeto básico vai para o projeto executivo, compatibiliza tudo isso, vai evoluindo nesses níveis de orçamento e entrega para a obra. E daí a gente tem a gestão da obra, que tu já colocou muito bem aí, pelo menos 4 grandes pilares da obra, né? O prazo, que vem interligado a uma ferramenta de controle de prazos e de planejamento desses prazos, que é o próprio cronograma, de custos, que a gente também já falou, que é os níveis de orçamento, mas se concretiza no orçamento executivo. A qualidade, que está atrelado a uma qualidade de execução, a um controle de qualidade para representar aquilo que foi pensado no projeto, e a segurança, né? Tem que estar seguro, tem que estar seguro para que todo mundo possa trabalhar sem acidentes e sem nenhuma intercorrência. Como é que lá nas obras que tu faz a gestão, João, como é que tu distribui as ferramentas de controle desses pilares? Custo, prazo, qualidade e segurança. Então tá. Vamos falar primeiro do prazo, tá? Hoje, como é que a gente monitora a questão do prazo, pelo menos nas nossas obras, né? A gente até é um indicador hoje de avaliação do desempenho do nível de gestão que está apresentando, tá? O IDP, que é o indicador de desempenho de prazo, então ele é uma ferramenta que a gente consegue monitorar, então, a maneira com que tu tá executando em relação ao tempo. A gente monitora pelo menos lá nas nossas obras semanalmente, tá? Então, a gente tem lá, já que vem lá do planejamento, o nosso cronograma, tá? Então, a gente tem que fazer uma série de atividades num período de tempo, tá? Então, claro, à medida que tu vai avançando, vai desenvolvendo as atividades, tu vai avançando, tá? A gente mede isso em porcentagem. Então, se eu tenho que evoluir 10% num período, né, um mês que seja, um tanto num período, a gente avalia se a gente está executando aquilo que estava previsto e começa a tirar as métricas disso, tá? Então, hoje o indicador, o IDP é o previsto sobre o executado sobre o previsto, tá? Então, se eu executei 1 de 1, o indicador é 1, eu estou dentro. Se eu executei 0,8 de 1, eu estou 0,8. Então, eu estou abaixo. E a ferramenta que atesta que aquele item foi de fato cumprido é a medição. É a medição. Então, hoje são as medições, cada serviço tem um peso, né? Esse peso também está atrelado ao orçamento. Então, por exemplo, uma atividade ela custa tanto. Então, através também do custo, do peso da atividade, a gente consegue monitorar. E a medição ela está atrelado a um procedimento executivo, tem um processo que estabelece como a medição é feita para dizer, não, isso está medido e está completo, ou isso está medido e tem alguns elementos, né, 80% completo, termina isso aqui para que a gente dê o item como completo para alimentar o IDP. Certo. Hoje tem ferramentas que o mercado disponibiliza, né? A nossa lá, inclusive, é de um parceiro aqui da região. Vou até falar o nome é o Prevision, tá? Pelo menos muitas das construtoras que eu trabalhei, muitos dos meus colegas também usam essa ferramenta. E para mim, me ajuda bastante. No planejamento, tá? Quando a gente está fazendo planejamento da obra, tanto a parte de orçamento, parte de custo, vai montando o escopo, o script da obra, do cronograma. É uma plataforma, tá? Então, ali está discriminado através de uma linha de balanço, que tem todas as minhas atividades, por exemplo, alvenaria, estrutura, instalações complementares, cada um com seu peso. E ali, na plataforma mesmo que a gente usa, a gente vai abastecendo manualmente, não, a gente abre a plataforma toda semanalmente e vai alimentando. Por exemplo, então aparece para nós na plataforma, alvenaria 10%, quanto é que tu fez? Aí tu vai lá no campinho do lado, botei 10, botei 8. Claro que assim, não é o ideal, né? Porque eu hoje, um serviço de alvenaria, por exemplo, eu consigo medir, de fato. Eu consigo lá tirar na trena, na métrica eu consigo fazer. Inclusive, a gente faz na nossa obra isso aí, tá?
A gente tem pelo menos as meninas que trabalham comigo lá, elas vão lá e medem a alvenaria. Então, de fato, vai lá, soma e lança, né? Então, se um andar tinha 800 metros, fez 700. 700 por 800 me dá o IDP da alvenaria. Item. A mesma coisa para a estrutura. Então, eu tenho uma laje para fazer, que é 800 metros quadrados. Tu fez a laje? Fez, 100%. O IDP da laje, da estrutura, 100%. Vai somando item a item, tá? E daí, no final, ele te dá a porcentagem executada. A plataforma disponibiliza já o valor, né? O indicador. Então, daí, mensalmente, a gente apresenta os resultados. Né? Isso, na verdade, é a minha avaliação como gestor de obra. Eu tenho que dar esse resultado para a empresa. E se eu entro se eu estou com eu tô dentro. Também no 1.2, 1.5, até que ponto vale a pena tu estar à frente do teu cronograma? Tu está tendo mais gasto? Tu já está fugindo um pouco do teu planejamento de desembolso. Entendeu? Então, nem sempre estando à frente é interessante. Talvez tu entregar a obra à frente dos clientes, que, aliás, né, à frente do cronograma, os teus clientes não estão prontos para receber a obra, porque eles também têm que desembolsar na entrega. Isso acontece bastante. Então, até que ponto vale a pena estar à frente, como também tu está abaixo. Estando abaixo, tu está atrás. Tu tem que apresentar, tem que traçar um plano de ação para correção. Assim, ó, eu até falo para todo mundo lá nas nossas reuniões, tá? Que, inclusive o Lean, ele prega muito isso aí. A gente tem que fazer reunião gerencial praticamente toda semana. A gente faz reunião gerencial né? E lá eu mostro para eles que a gente vai ter situações que a gente vai estar atrás. Isso acontece, tá? E só que o mais importante é tu ter uma ferramenta, um plano de ação já montado para tu contornar aquilo, porque fazer as pequenas correções. Exatamente. Então não adianta me falar que tu tá com 0,8, 0,9, tá atrasado e tá tudo bem, não vou fazer nada. Isso a gente leva até para nossa vida. Se tu tá com um problema, tu já tá fazendo alguma coisa para resolver. Pelo menos na nossa gestão a gente apresenta isso. Então, apresenta o plano de ação tem uma validade e vai sendo medido, vai monitorando, né? Esse aí, o indicador de prazo, o IDP, então ele é bem interessante porque tu tá toda semana trabalhando o teu prazo, praticamente todo dia, tá? Até, inclusive, o Lean, ele fala sobre isso, né? A PLS lá, a PLS é o plano... LPS, perdão. Na metodologia, ela diz que todo dia tu tá monitorando. Então, tu bota lá no quadro de gestão à vista da tua obra, tudo que está previsto de pessoas para uma determinada atividade e tu monitora diariamente se tu tá acompanhando. Então, se tu monitora uma obra de 3 anos todo dia e vai avaliando o indicador, o desempenho com um plano de ação... tem estratégia de retomada, cara, dificilmente vai perder o fio da meada, entendeu? João, a gente está falando aqui, então vou dar esse exemplo da alvenaria, né? Falamos de um avanço físico, falamos de um controle, então, de prazo, né? E o controle financeiro, o pacote de contratação do empreiteiro ou da mão de obra de alvenaria e material, ele está atrelado a esses pacotes de entrega dele? Sim, tá. A partir do momento que tu vai alimentando lá a plataforma, tá? Na medida que tu vai alimentando na ferramenta de controle. Isso, mas tu vai montando o cronograma, tá? Então, por exemplo, a alvenaria. Tu botou lá a alvenaria, o tempo dela, 10 dias. Isso é dimensionamento. Mas daí tu já agrega nela o valor. O quanto que representa percentualmente aquele volume ali, ou aquela metragem. Exatamente. Tu já insere ali, tu imputa o valor. E o contrato do fornecedor está atrelado a isso? Ele está ciente de que ele vai receber dessa forma? Aí que tá. Isso é uma outra situação também que a gente ia falar sobre isso. A questão do planejamento de fases ali, que envolve os empreiteiros, tá? Na hora que tu imputa o valor no planejamento, tá? O planejamento financeiro, ele prevê que tu entra com o valor total do pacote, que é material, mão de obra e equipamento, tá? Já entra com valor. Então, vamos lá. Por exemplo, o meu planejamento está sendo montado lá atrás. 2 anos atrás, antes da obra começar, a gente já está inserindo esses valores. Alvenaria, então, a gente tem hoje, sei lá, eu tenho um valor de mão de obra, equipamento, material, mas... da onde que tu vai tirar esse valor, já que a obra não está acontecendo, tu não contratou o empreiteiro ainda? A gente tem tabelas, nós temos históricos, né? A gente tem uma série de tabelas hoje no mercado, tem a TCPO, tem a Sinap, e elas te dão uma base para isso, para tu poder montar um orçamento prévio. Perfeito. Tá? Tu tens os históricos de contratação, tu tens dados de mercado. Obras que tu já realizou, né? Então, tu vai imputando esses valores, naturalmente, claro. Uma coisa também que eu bato bastante é os reajustes, né? Tem que pensar nos reajustes, porque uma obra está sendo planejada agora, daqui a 2 anos, ela vai ter um outro valor. Total. Inflação, INCC, CUB. Então, tu já tem que
considerar isso no teu planejamento. Daí tu vai inserindo esses valores. Por exemplo, mão de obra de uma alvenaria, R$ 30 o metro quadrado. Isso aí é um valor histórico, tu já tem, tua empresa já tem um banco de dados. Isso aí tu vai gerando todo dia também. Mas também, caso eu não tenha, vou começar hoje uma alvenaria. Vai lá na TCPO, tabela de custos para planejamento e orçamento. Pega na tabela SINAP, que é tudo banco de dados que tu pode também tá incutindo no teu pacote de serviço, que vai registrar lá depois no final no teu orçamento, que daí quando for medir no planejamento, vai medir no cronograma, vai fazer as medições, eu medi 100% de alvenaria. A alvenaria custava 50 mil, então ele já pega os 50 mil e já agrega no teu custo da obra. Então, tu já agregou 50 mil, esse valor é tu que botou lá atrás e ele já está agora avaliando. Sim, mas o que eu gostaria de que tu esclarecesse um pouquinho melhor para a gente porque isso é a estrutura analítica do projeto, né? Que a gente tanto orça quanto executa, né? Mas a medição e o pagamento e a elaboração do contrato com a empreiteira, ela respeita essa EAP? Para que a gente, então, tenha um físico, né? Tenha uma duração e faz a medição e paga para ele pelos pacotinhos. Então, assim, o contrato dele prevê esses pequenos pacotes que vão ser depois pagos a cada execução e medição? É isso que é. Então, hoje também a gente tem outro parceiro que trabalha conosco, que é o pessoal é o Cienge, né? Uhum. A plataforma também ela já está associada ao Prevision. Tá? Então, toda vez que contratamos hoje um serviço de alvenaria, um empreiteiro, sei lá, R$100 mil de mão de obra. Eu vou lá, cadastro o contrato dele no Cienge, na plataforma, tá? E depois, automaticamente, ela já migra esses dados, esses valores, né? Todas as informações ele já migra para o Prevision, tá? Então, o que acontece? Vamos lá, se eu tinha orçado lá atrás no meu planejamento executivo, o prévio que seja R$100 mil e agora eu estou contratando por 120, ele já vai dar a diferença lá na minha plataforma. Então, o que acontece? Já vai aparecer lá um indicadorzinho que a gente chama de IDC, tá? Que é onde a gente avalia o custo da obra, que, João, tu já está estourando. Se tu tinha previsto 100 mil para a alvenaria, tu acabou de botar um contrato com 120, o que tu vai fazer? Tu tá com 0,80, porque o teu indicador de custo baixou. Tu tá atendendo, a gente até chama isso de tendência, inclusive é um também dos indicadores de gestão nosso, tá? E da metodologia é analisar a tua tendência financeira. Toda semana tu tem que avaliar a tua tendência financeira. Tu não pode estar contratando gente sem saber. Tu tem que pegar lá teu orçamento, na hora que tu inseriu o Cienge, o Cienge já bota previsto o indicador 0,8 de custo. Então, tu tem que ter um plano de ação, de novo, para contornar. O que tu vai fazer? Daí onde a gente falou anteriormente. Tudo bem, cara, infelizmente tu teve que gastar mais. Erro de orçamento? Quem sabe? Reajuste de mercado? Tá bom. Mas tu vai ter que ter um plano de ação. O que tu vai fazer? Contratar a esquadria com um valor mais barato? Claro, não mais barato, talvez mudar a especificação. Mudar algum outro material, não, claro, não baixando a qualidade, tá? Mas mudar a linha do alumínio, talvez um piso diferente, trabalhar uma negociação. Mas atrelar todo o orçamento a um indicador que evolui no tempo, como o CUB ou como o INCC, por exemplo, não seria uma prática mais adequada de a gente ter todos os valores não em moeda, né, reais, por exemplo, e transformar ele num indicador que evolui com o tempo? Eu acho, se eu não me engano, a plataforma ela já faz isso. Se tu tem ali um campo que tu pode pedir para ela ir reajustando. Sempre deixar, porque daí esses 100 mil que estavam orçados, eles representam uma certa quantidade de cubes, que os 120 mil no tempo, lá na frente, a gente pode estar dentro em termos de cube, né? Isso. Embora o valor nominal seja diferente, o valor referenciado a um indicador é o mesmo, e daí tu não tens desvio do teu orçamento. Exatamente. Hoje, na verdade, o que se faz bastante é imprimir um orçamento, deixar na tua mesa e tu trabalhar com ele. Ele não vai reajustar. Uhum. Né? Agora, se tu tá com uma plataforma ali, diariamente ela está ajustando. Os contratos também, muitos de contrato hoje de mão de obra, eles são feitos em cubes, né? Não são feitos em reais. Então, por causa da variação, hoje a gente tem uma variação, acho que é de 5%, se não me engano, tá no ano. O cube, a inflação é 7, 8, e eu acho que estava em 11, não estou lembrado agora. Mas o que acontece? Muitos dos contratos eles amarram o INCC, contrato de locação de imóvel é INCC, se não me engano. Contrato de mão de obra, pelo menos em CUB, né? Então, tu teria que, de repente, estar disponibilizando a ferramenta. Por exemplo, hoje eu sou um gestor de um departamento de engenharia. Eu teria que estar alimentando, pelo menos, os meus engenheiros das minhas obras
orientando a estar atualizando o orçamento dele por ano, Sim. né? Ou por mês. Não sei, né? O esquadria é uma coisa muito importante, porque esquadria é um item caro que se tu só, sei lá, E que 10, varia 10 muito, milhões, né? Às vezes sobe, às vezes desce, né? Também em função de volatilidade de mercados globais, etc, né? Só para fechar esse primeiro bloco, eu queria, então, a gente falou de custo, falou de prazo, daí agora eu queria falar de qualidade. Executamos a nossa alvenaria. Como é que a gente controla que ela está dentro dos parâmetros aceitáveis de qualidade? Então tá, também tem plataformas que a gente usa, né? Hoje praticamente a gente não usa nem papel na obra, até por incrível, é tudo digitalizado, tablets, enfim. Hoje, tá, eu acho que qualquer grande construtora aí, ela tem que ter um planejamento de qualidade, tá? Tem que ter procedimentos, né? Processos, né? Inclusive o professor Falcone fala muito disso. Para tu ter qualidade, tem que ter processo, tem que, né? Tem até o jogo dos 3Ps lá que ele define. Procedimento, padrão, processos. Então, se tu tens um procedimento, tá? Cara, não tem como dar errado. Como é que funciona um procedimento de qualidade para alvenaria? Tu tem lá a gente chama de procedimento de execução de serviço, PES. Então, tu vai lá, tu tem que treinar a tua equipe que vai entrar, isso faz parte da integração da contratação, eles já sabem o que eles vão ter que fazer, as ferramentas que eles vão usar, o tempo que eles têm que... Isso que é o mais importante, tu tem que orientar eles o tempo que eles têm que fazer aquele serviço, não adianta contratar o cara e não orientar ele, então ele tem que saber o tempo. Ele executou, conforme estava no procedimento de execução do serviço lá, a PES. Como é que tu vai fazer agora? Agora tu vai lá e vai vistoriar, tu vai verificar. Leva lá teu nível de prumo, leva lá teu nível de bolha, e tu vai lá aferir. Pega a tua trena e tu vai pegar lá o projeto. Se a alvenaria dele tinha que ter 1 metro afastado uma da outra, as duas linhas, tira a trena e confere. Opa, ok. Vai lá e assinala na plataforma. Distância das marcações das fiadas, 1 metro, ok, certo. Conforme projeto. Conforme projeto. Então, isso aí, durante agora estou falando do planejamento da qualidade, ela que vai prever o que tu tem que avaliar num serviço de alvenaria para que ele esteja dentro dos padrões. Sei lá, afastamento, projeto, beleza. Prumo, esquadro. E isso a gente daí vai evoluindo, né? Hoje nosso procedimento lá são mais de 20 itens que a gente vistoria, né? E também, seguindo os processos, eu falo muito em processo, como é que funciona o procedimento? Tu tem que treinar, tu treinou a equipe, tu executa, tu verifica, e cada pessoa é responsável por cada ação dessa. Não adianta tu querer fazer tudo, não é assim que funciona. Então, o treinamento é uma pessoa quem faz. A execução é outra. E a verificação do nível da qualidade é outra. E assim a gente vai indo. Daí, andando desse jeito, tu tendo todas as etapas sendo respeitadas, né? Os processos sendo respeitados, também é difícil dar errado, né? A gente preenche a planilha, preenche lá a plataforma, e na plataforma ela vai te dizer se tu tá certo ou não. Hoje também é um outro indicador, tá? Tu vai lá, tu tens número de itens vistoriados para determinado serviço. Alvenaria. São 20 itens por etapa, né? Tu executou então uma etapa, são 20 itens. Quantos passaram? 19. Um reprovou, por quê? E daí tu te dá um indicador também. Vai baixando o teu indicador. Novamente, tá? O teu indicador, então já falou de prazo, já falou de custo, qualidade. O que tu fez? Tá errado? Tudo bem, vamos consertar. Plano de ação. Plano de ação, o que tu vai fazer para consertar? Sei lá, vamos arrumar, né? Retrabalho, custo? Beleza. Fazemos, vamos trabalhar o custo. Vamos trabalhar o prazo do retrabalho. Olha como está tudo atrelado, interessante. E daí o que acontece? Cada vez mais vai pegando essas informações, gente, tu está criando um banco de dados que assim, ó, tudo aquilo que o histórico, tá? Hoje a gente tem as dashboards aí que a gente consegue tirar todos esses relatórios. Eu até falo com o pessoal lá da empresa e da obra, né? A minha função aqui é só ler relatório. A engenharia fica com meus assessores, com meus assistentes, os estagiários, meu relatório, porque o relatório tu enxerga a tua obra inteira. No relatório, né, os gráficos, os números, tu consegue avaliar tudo. Hoje o relatório da qualidade chegou para mim lá com 500 itens avaliados e reprovados 10. Eu vou olhar os reprovados. O que eu vou fazer para arrumar? E daí que tu começa a enxergar nos relatórios, tá sempre o mesmo erro, sempre o mesmo erro, sempre o mesmo erro. Será que é a execução? Será que não é o projeto que está errado? Será que a gente tem que promover uma melhoria no projeto, mudar, sei lá, o material, mudar a prática construtiva, pensar num outro escopo de proposta, para tentar... E assim a gente consegue avançar. Daí a gente consegue criar um cenário, um ambiente que tende a melhorar. Exato. Então, até nessa linha é importante, o que a gente busca fazer na canteira ali é sempre trazer o engenheiro de obra, né?
para a parte de projeto, porque quando a gente está no projeto, normalmente tem diversos projetistas, uma pessoa do produto, os desejos do cliente, alguém do mercado imobiliário ali puxando essas informações, mas a pessoa que vai executar normalmente não participa. Então, muitas coisas que a gente vai pensando, na hora da execução, se tivesse esse engenheiro de obra, a gente conseguiria ter muito mais... Seria muito mais execuível o projeto, né? A visão do técnico de obra, não digo nem só do engenheiro, também vamos falar dos encarregados, né, dos líderes, porque eles também participam bastante. Essa visão é importante. Exato. Isso aí chega até a mudar o escopo do teu projeto. Com certeza. Vamos imaginar, tu tá fazendo um projeto estrutural e tu bota uma viga uma do lado da outra. Como é que vai desformar a caixaria? Tu vai botar tua mão lá, como vai tirar a madeira? Não tem como. Então, tu tem que prever isso no projeto para facilitar também. E outra coisa, trazendo o banco de dados, o histórico, tá? As amostragens. Cara, isso aí, com o tempo, tu vai ver que tu perde muito tempo. Gastando esse exemplo da viga. Tu perde muito tempo desformando. Por que tu não vai melhorar o teu projeto? Vamos tirar essa viga daqui. O cara vai fazer mais rápido. Começa a melhorar o teu produto, entendeu? Exato. Então, hoje, inclusive, tem muitos projetos que a gente executa aí que a concepção foi feita inversa. Levaram todas as informações de campo, por exemplo, o bloco de concreto. Cara, o bloco de concreto ele pode ser muito prático para a estrutura. Vamos fazer uma estrutura autoportante, um bloco de concreto estrutural, alvenaria estrutural. Estamos falando hoje de vários prédios que são feitos hoje que foram estabelecidos, o projeto ele foi criado através da praticidade da execução. Hoje tu faz um prédio de bloco de concreto aí, alvenaria estrutural, muito rápido, não tem gasto com madeira, a obra é limpa, né? Todo o processo de escoramento hoje, inclusive lá na CBA, a gente tem um modelo que é próprio nosso, que são as lajes autoportantes. A gente pega a laje, a gente bota ela de guindaste, a gente não precisa escorar. Então, isso tudo que vai acontecendo, a gente está gerando informações através de uma dificuldade, talvez de um eventual processo ou evento crítico que tu teve, que tu trouxe para ti, tu melhorou ele e entregou para o setor. Tá muito interessante essa conversa, João, porque algumas colocações que tu faz, eu me lembro da conversa que a gente teve com o André Lima, da Metáfora, falando sobre projeto, e agora a gente está falando sobre obra, e como é importante o momento que a gente está vivendo, né, Marlon, da construção virtual, porque essas decisões todas de obra que são tomadas em projeto é uma coisa que a gente fala aqui em alguns podcasts, né, sobre essa mudança de cultura da metodologia BIM, do projetista ter o capacete na obra, né, e de chamar as equipes de engenharia, né, Thiago? Tu falasse a mesma coisa que eu queria ter falado, porque é um insight que vem na hora, né? A equipe de obra participando do que a gente está vivendo em projeto. Porque em projeto, mesmo em BIM, é muito confortável, muito seguro, ainda é virtual, né? E ainda aceita tudo. A gente estava vendo uma situação de uma sala técnica ontem num projeto que estava muito difícil de acessar as bombas para fazer uma manutenção, né? Mas o projetista estava muito tranquilo. Não, isso aí está tudo bem, está tudo certo, né? Daí a gente começa a executar um determinado item lá na obra e fala, quem é que pensou isso aqui, né? Então, assim, lá no papel, se o cara não tem a noção de como é que se executa... Se ele soubesse se ele fosse o executor, com certeza ele não faria daquela forma, né? Não faria. Ou se ele fosse a equipe de manutenção e operação. Exato. Então, assim, de novo, essa cadeia longa de indicadores, de processos, de métodos, que é um dos motivos pelo qual a gente criou o podcast, né? Para a gente deixar claro para vários stakeholders, para vários agentes que estão envolvidos, como a metodologia deve ser seguida, né? Existe método, a engenharia está aí há anos evoluindo, as ferramentas, as metodologias para a elaboração das ferramentas, né? Tudo tem uma lógica. A gente estava falando muito na Canteiro, a Canteiro desenvolveu para a fase de projetos um plano mestre de entregas. Esse plano mestre de entregas, ele detalha como um fluxo de trabalho absolutamente cada disciplina, o que ela tem que fazer, em que fase, um planejamento. Traça as data marco também, né? Datas marco e a própria sequência. Então, se a equipe de projeto de uma determinada disciplina elétrica pegar o plano mestre de entregas estabelecido pelo planejamento da Canteiro, ele vai conseguir fazer o fluxo de trabalho dele atender a construção virtual. E
ela segue a um processo, a uma metodologia internacional, que é a da ISO 19650. É a norma que estabelece como os fluxos de troca de informação e de entregáveis de projetos em BIM deve ser executado. Então, eu sempre senti, né, uma certa não vou dizer arrogância ou ignorância de muitas pessoas dizendo tá tudo bem, tá tudo certo, é fácil de fazer, e não é. A gente viu aqui no início de conversa com o João o quão detalhado é o processo de gestão e quantas ferramentas a gente necessita para fazer esse controle. Eu até queria só fazer uma contribuição, que eu acho que assim, a gente sempre falava antigamente, papel aceita tudo, de fato aceita tudo. O modelo aceita quase tudo. Se parar para pensar, hoje a gente fica muito focado em clash, né? Em compatibilidade de dois objetos que não podem ocupar o mesmo espaço. Mas o que o João nos trouxe ali, que foi muito interessante, quer dizer, a proximidade de dois elementos, né? Duas vigas que vão ser executadas com concreto, né? Concreto moldado em loco, e que obviamente não permitem uma distância, existe uma distância mínima ali, né? Máxima aceitável para tu conseguir fazer a desforma. Esse tipo de análise é análise crítica, não é análise de clash, então não é uma coisa tão automática. Então, quer dizer, a tecnologia vem para nos ajudar, mas ao mesmo tempo a vivência técnica de quem está na obra ou de quem está participando do projeto e entende desses processos construtivos é o que vai fazer a diferença. Até porque, Marlon, não é uma análise de um elemento de projeto, porque a forma não está ali no modelo BIM. Não. Na verdade, está ali a viga, né? Então, o projeto de produção ele é muito importante para entender esses aspectos também, né? Claro, cara. E mais importante assim, que é uma coisa que é engraçado, né? Vamos lá. Como é que tu... Estou falando de planejamento. Como é que tu é uma pessoa que está sempre trabalhando num segmento, projetos, tu não tem experiência em obra. Como é que tu vai determinar o tempo da obra, sendo que tu faz projeto? E essa pessoa que geralmente faz projeto é que vai traçar o cronograma. Por isso que é importante tu ter essa visão, trazer essa pessoa que é do campo, experiência de campo, cara, e trazer para dentro, que daí consegue, além de melhorar pro projeto, ele vai agregar o teu projeto em relação ao tempo, vai fazer um projeto mais viável em relação ao tempo, tô falando do cronograma. Tá? E além disso aí também, outras coisas, questão de economia. A gente hoje que trabalha muito em obra, a gente, agora eu estou falando até do João, tá? Hoje eu olho um projeto estrutural, eu falo se ele tá adequado ou não, só pela taxa de consumo de aço por metro cúbico. Então, assim, tá certo, a gente tem bastante tempo de mercado aí, mas hoje se eu contrato um projeto estrutural por R$10 mil, tá caro ou tá barato? Depende. 10 mil metros. Depende. O que é caro ou barato? R$10 mil eu posso tirar numa laje só de economia de material. Né? Então, o valor que um projeto bem pensado, uma pessoa que já agrega isso, né? O que isso pode representar no custo do projeto inteiro? A gente fala né? muito nisso, né? Eu que apresento propostas aí para os clientes, eu falo muito disso, né? Às vezes a gente toma três grandes decisões que pagam todo o investimento feito na gestão de 25 disciplinas de projeto, tá? 3 pequenas decisões que vão ser repetidas aí a pavimento tipo, né? Pagam todo o investimento feito na gestão de projetos, tá? A importância que é dada às decisões de projeto, eu acho que na etapa de projeto as pessoas nunca levam muito a sério a consequência de cada decisão tomada, né? Porque a gente está falando de consequências construtivas, quantitativas, de custos, de facilidade de execução. Então, quer dizer, tudo isso vai acabar sendo passado diretamente para a obra, mesmo que ela não esteja participando, ela vai ter que assumir esse compromisso. E aí, acho que uma coisa muito sensível que acontece é que, assim, a obra, estando desalinhada em relação a expectativas ou imprevistos que são encontrados durante a execução, vocês têm que ter uma maneira de contornar esses problemas. Por exemplo, no desvio de prazo, tem que acelerar a obra. Pode baixar a qualidade, porque tu está tendo que trazer mais pessoas, vai gerar um tumulto lá, né? Ou as pessoas vão ter que trabalhar mais rápido. Vai custar quanto? Vai custar um pouco mais Viu caro. Como tudo está atrelado? E aí, quando começa a aumentar o custo, o que acontece? Vai ter que mudar a especificação de serviços que ainda não foram executados e que podem até reduzir a qualidade do projeto. Exatamente. Por exemplo da esquadria. Esquadria, cara, é performance. Se eu tiver que baixar o preço da esquadria para poder compensar o custo que eu estou comprometendo um projeto, a qualidade do produto final. Né? Então, isso é muito sensível, né? Hoje, vamos lá, se tu pega um projeto e entrega na mão do gestor ali, tu cobrando só esses 4 elementos, tu consegue monitorar a obra inteira. Porque os 4 pilares que a gente estava falando, né? O prazo, tem que saber o tempo. O custo, né? A qualidade e a segurança acabou. Então, assim, ó, me dá o resultado desses 4 pontos
que tu tá fazendo uma boa gestão. E aí o controle de gestão, pelo menos lá, a gente faz assim. A gente vai avaliando esses 4 indicadores, né? O prazo, o custo, a qualidade e a segurança. Beleza. Mas como é que tu tá fazendo isso? Processos, metodologias. E é onde agora a gente fala bastante do Lean Construction. Hoje, a metodologia, qual que é a abordagem dela? Cara, é monitoramento, reuniões, alinhamentos. E é isso. A prática de reuniões semanais, reuniões de estratégia, reunião de definições. Cara, isso a gente tem, pelo menos lá na CBA, praticamente toda semana, quase todo dia. Todo dia a gente tem que fazer reunião com todas as lideranças de obra e para ver como é que eles estão desempenhando a função todo dia. Só que eu falo também isso internamente, é uma reunião que tu já tens os elementos para tomada de decisão, né? Porque uma reunião sem os indicadores é uma conversa, é um bate-papo. Eu até falo, não adianta tu também ir tem que ter uma estratégia, na verdade, tá? Isso são estratégias. Tu não vem me trazer um problema sem ter uma solução. Tu tinha o processo, né? Tu tens os indicadores e tu toma a decisão. Reunião é para isso. Tem processo, tá correto o processo, tá. Tem os indicadores que relatam como é que foi executado, beleza, vamos tomar a decisão. E tomar a decisão, claro, né? São uma série de fatores para tomar a decisão, né? Às vezes, para tomar uma decisão, tem que avaliar vários pontos, né? Isso tudo são os planos de ação que a gente tem que estar tomando. Hoje também, o engenheiro de obra, ele tem que ter também uma postura de saber lidar com uma decisão que possa, porventura, ser tomada errada. Acontece, cara. Acontece, tomou errado. Vamos consertar. Então, isso também é um elemento que, pelo menos, a gente avalia nos líderes de obra, porque no canteiro de obra é muito dinâmico. Correria. E às vezes um dia que tu perde para tomar uma decisão que tu, sei lá, não estava confortável, né? Muita coisa pode ter acontecido naquele dia. Daí que acontece, voltamos aos 4 pilares. Vai gastar tempo, vai ter custo, entendeu? E às vezes está atrelado a fatores que não estão sob o teu controle, por exemplo, o clima, por exemplo, o trânsito, né? Então, que podem ocasionar atraso na tua obra e que não estão sob o teu controle. Greve. Né? Às vezes acidente de trabalho, um embargo de obra, por exemplo, né? Às vezes tá certo que isso a gente pode prevenir, mas às vezes foge um pouquinho da nossa alçada, tá? Cara, assim, hoje a gente monitorando então esses indicadores, aplicando a metodologia ali do Lean Construction, então tu consegue ter um norte, né? Tu consegue ter uma visão bem ampla de como é que tá rodando o teu projeto, do teu empreendimento, tá? O que eu gosto, que a gente faz bastante lá também, que dá para acrescentar aqui, é assim, a coisa que eu comecei a implantar desde que eu comecei a trabalhar com Lean, são não somente as reuniões de monitoramento, as diárias, a gente serve para monitorar. Claro, tem que tomar decisão, tu consegue ter um histórico dos problemas que está acontecendo na tua obra, mas as reuniões gerenciais ou de estratégia, o professor Falcone também fala muito disso aí, reunião de fases, planejamento de fases, né? Que é isso? Vamos lá, tu vai contratar agora um serviço de alvenaria. Tá, o que tu precisa ter para tu contratar um serviço de alvenaria? Vamos lá, tu tem o projeto, tá? Tu tens as especificações, as predecessoras, as sucessoras, os memoriais, né? Importantíssimo, o memorial descritivo, importantíssimo, porque não adianta tu só ter um projeto, só que não tem a especificação do material. Tu vai lá no final, uma coisa que acontece bastante é bloco cerâmico, tá? Muita gente constrói bloco cerâmico sem saber a especificação dele. Não é só para questão de fogo, retardamento de calor. Ele é importante. Não, e outra coisa, na hora de desempenho acústico, cara, hoje, ele tá atrelado a isso. Sim, a massa do bloco, né? O ensaio e o laudo do bloco. Isso, voltando para o lado da qualidade, a gente tem que fazer hoje nosso PQO, o plano de qualidade da obra. Ele diz lá na tabela das avaliações críticas, né? O monitoramento da qualidade do teu material, tu tem que fazer laudo, tem que ensaiar isso. E não é só na hora que tu está contratando. Por exemplo, a gente contratou o bloco, na minha reunião de fase, voltando agora, e o que tu tá prevendo que teu bloco tem que ter uma especificação técnica junto ao memorial, daí tu começa a levantar no planejamento, olha até que ponto ele pode chegar. Se tu instala um bloco errado hoje, tu pode depois não tá seguindo a exigência da norma, tá? 15571, qualidade, desempenho, e no final, quando tu comprou, o teu proprietário comprou lá o teu imóvel, ele assinou um documento, o teu contrato previa isso. Isso aí pode dar uma ação judicial futuramente. Mas tem muita gente hoje que até ignora a existência dessa norma.
A gente falamos também aqui em outro podcast sobre essa questão de... A gente está vivendo um boom de mercado, né? Imobiliário. Algumas cidades com construções, com um número de construções bastante grande e as pessoas investindo e comprando sem conhecer completamente, né? Quando a gente vai para um outro tipo de produto automobilístico, né? Com um carro aí que custa algumas centenas de milhares de reais, né? 100, 200, 300 mil reais. O apartamento hoje, ele está começando a beliscar, um apartamento médio-baixo está começando a beliscar R$1 milhão, né? Então, o cliente que está fazendo essa aquisição, aqui ele tem toda uma indústria que garante a qualidade, né? As revisões, etc. E aqui ainda está um pouco solto. E aí é onde eu vou provocar vocês mais um pouquinho, né? Por que a gente não tem que ter esse tratamento? É até um assunto para a gente, pode até tratar num outro podcast, das manutenções e garantias, tá? Do teu imóvel, né? Hoje, todo mundo... 5 anos, tem a tabela da norma. Se eu não me engano, entrou uma norma nova, tá? De manual e garantia. Até esqueci o número dela. Mas, vamos lá, se tu não faz as manutenções, for um carro, tu faz revisão. Se tu não faz a revisão, tu pede a garantia. Exato. Porque o teu imóvel também precisa disso. Então, a importância do manual do proprietário. Daí a gente pode abordar isso, a gente até fugindo um pouquinho do nosso tema, mas olha o que é interessante. Porque se tu não entregar pro cara, ele vai dizer, mas eu não recebi, então eu não executei porque eu não recebi. E aí, um novo campo da engenharia que surgiu agora, que é isso aí, as avaliações e as assessorias e consultorias que hoje o pessoal está tendo na pós-obra e na entrega. Na entrega. Por que é na entrega? Tu tá recebendo aquilo que tu comprou... Para testar, né? Para dar a ciência de que tá... O teu bloco... Tá atendendo? Então, vamos voltar agora para o planejamento de fase lá que a gente estava fazendo. Olha como é importante, cara. Então, tu pegou lá o projeto, tu tem o memorial, tu tem as informações do que tu vai comprar. E beleza, aí tu sentou. Tu tem quanto de verba para fazer isso? Tu já começa a analisar o cenário financeiro. Tu tem verba para fazer isso? Se tu não tem, como é que tu vai conseguir verba para isso? E tu começa a analisar. Vamos lá. Pronto, tá. Cenário, vamos contratar. Tem a mão de obra para contratar? Tem. Tu já tem que estar com tudo pronto na mão. Então, eu tenho esse orçamento. Tudo pronto para tomar a decisão. Então, tá. Já tem o custo material? Tu já tem o planejamento do teu material? Como é que tu vai entrar com o material? Tu tem restrições, inclusive o termo restrições a gente usa bastante, né? Restrições. Eu até outro dia botei lá no LinkedIn, uma galera curtiu, cara. Aliás, deixa eu só... Sigam o João no LinkedIn, cada post é uma aula. Valeu, cara, obrigado. Eu quero contribuir, né? Se eu puder ajudar de alguma maneira, mas eu botei no meu LinkedIn lá, porque eu acho que engenheiro de obra seria até melhor ser chamado de exterminador de restrição, né? Porque, pelo menos hoje, olha como é interessante, cara. Hoje, eu como gestor lá do Merak, eu fico maior parte do meu tempo só planejando. Às vezes dá uma, né? Em nenhum momento, nenhum ano de obra, eu tive que sair apagando fogo. Tá? Nenhum momento. Tá certo que tem as correrias de obra, mas hoje os procedimentos, inclusive, agora até botar o nome da CBA aqui, estou com a camiseta da CBA, inclusive, da CBA Empreendimentos. Hoje a empresa ela está num nível, sabe, de estrutura, de planejamento estratégico tão grande que ela dá condições de a gente trabalhar assim. Ela me dá as ferramentas que eu preciso para poder planejar. Porque se eu tiver as ferramentas que eu preciso para planejar, cara, o resultado vai vir, né? Então, vamos lá, a gente está fazendo as reuniões de fase lá, tem um projeto memorial, mão de obra, tudo. Beleza, tu contratou, tu estudou o tempo, tu estudou a logística, tu avaliou as restrições, né? Vamos contratar. Mas o mais importante vem agora. Não adianta tu fazer tudo isso aí e não estar com o executor do lado. O empreiteiro do lado. Não adianta ter todo um planejamento, sendo que a pessoa que está executando não sabe. Aí que a metodologia é interessante. LPS, Last Planner System, se eu não me engano, é o sistema do último planejador. A última pessoa da ponta, ela tem que estar sabendo o que está sendo pensado e planejado. Então, tu, na hora de fazer a contratação da tua alvenaria, tu tá lá, tu sentou com toda a série de documentos, cronograma, mas o cara que vai botar a mão na massa não sabe. Não tá lá. Então não adianta tu querer, agora eu vou voltar quando eu tava falando contigo, não adianta tu querer planejar uma obra lá no teu escritório, né? Tu é um puta de um projetista, pô, parabéns. Só que, cara, tu tem que ter essa visão. Não adianta tu como projetista, já fiz 10 mil prédios, nunca deu problema. Tudo bem, mas
na hora que tu estabeleceu o teu projeto, dimensionou o teu tempo, a pessoa que vai executar, ela está sabendo disso, e daí tu começa a agregar muito pro teu produto isso aí. Porque não só falando disso, do planejamento em si, mas o teu histórico de informações, o que vai acontecendo, aquilo que eu falei. Tu vai tendo uma convergência de produto que ele é totalmente execuível, ele é fácil de aplicar, né? Então, tudo isso aí, através das tuas amostragens, tu vai trazendo como informação. Tá, eu até gosto de falar também nas reuniões que a gente faz reunião quase todo dia. O cara que vai fazer gestão, a primeira coisa que ele tem que fazer, e única, ele está medindo. A partir do momento que começa a medir, lá na obra, inclusive, a gente mede até quantos pregos a gente sai. Eu sei de quantos pregos sai todo dia. Por quê? A gente fez um processo. O processo que é o responsável lá, o xerife, ele tem que controlar quantos pregos, mas por que tu controla prego, João? É para tu saberes quanto é que a gente tá gastando? Muito mais do que isso, cara. Porque eu vou saber, quando no final da obra, eu vou saber quantos quilos eu gastei para fazer isso aqui. Olha que informação preciosa que eu vou estar levando para o planejamento. E para o orçamento. Pro orçamento. Entendeu? Hoje, inclusive, a nossa obra, o Mirac, ela está sendo uma base de dados para as outras obras da CBA. A gente está medindo tudo. Eu meço quanto tempo o cara leva para fazer a alvenaria. Para quê? Para no replanejamento, todo mês a gente faz o replanejamento. A gente senta, a gente viu se está dentro da curva do cronograma. Está na curva, plano de ação. Na hora que tu vai ter que fazer a plano de ação, redimensionar a estratégia da aplicação do tempo, do cronograma, da atividade. Cara, não adianta tu querer botar que vai fazer 2 semanas de alvenaria, sendo que o cara está fazendo 2 metros quadrados por dia. Então eu começo a ter uma série de dados. Hoje o pessoal lá na obra está fazendo em 25, se eu não me engano, 25,71. Eu tirei a medida deles ontem. O planejamento inicial era para 30. Que ponto pode chegar? Se a gente for andando a 25, vai estourar lá na frente. Tu já vai... Não estamos nem falando de linha crítica, tá? Então, olha como é importante tu medir. Tu vai medir a estrutura. Pô, a estrutura hoje que eu estou batendo 4,2 metros quadrados por dia. O planejamento era 6. Vamos ter que reajustar. Então, essas informações, cara, toda vez que a gente tá medindo, tem gente que não gosta disso, mas pelo menos hoje, eu fazendo medições diárias de produtividade, de consumo de material, hoje eu consigo ter uma estratégia, eu consigo ter um cenário, hoje eu consigo ver uma obra inteira através de números. Né? E isso é muito melhor. Eu estou levando esse banco de dados não só para a empresa, mas para mim, que futuramente, quando eu for fazer traçar um cronograma, fazer um estudo, tudo, contratar alguém, eu já tenho os números, e não uma tabela que me apareceu no Google, mas sim do histórico que eu tive, né? São números reais, sim, fiéis, né? E daí tu consegue trabalhar bem numa realidade, um cenário bem mais adequado ao que tu tá precisando. Escutando você falar, a gente traça um paralelo bem claro com o que a gente faz lá na Canteiro, né? A gente costuma trazer todos esses dados também para tentar fazer o nosso planejamento de projeto ser o mais efetivo possível. Então, a gente também busca, como o Márcio estava comentando, a gente tem esse plano mestre de entregas, onde o próprio contratante, a incorporadora ali, o engenheiro de obra, também vira uma disciplina. Porque a gente busca trazer ele, junto com o orçamentista, com o planejamento, para fazer essa tomada de decisão desde o início do projeto. Né? Então, a gente vai faseando e vai tomando esses planos de ação, tendo termos de abertura, para buscar ter isso bem delimitado, para eliminar essas restrições. Né? Eu e o Marlon conversamos muito sobre isso, porque se a gente não tem como a gente avançar para uma outra fase de projeto, chegar no projeto executivo, para um lançamento comercial, se a gente não conseguir eliminar algumas restrições bem claras que podem ser um problema para a obra. Então, a gente já faz todo esse planejamento inicial e vai eliminando essas restrições, buscando atender as datas-chave do cliente. E sempre também analisando com o nosso índice de prazo, se a gente está conseguindo manter no prazo que era acordado, né? Sim. Isso é muito importante que tu está falando, Thiago, porque precisa saber o que tu está contratando, tá? Exato. Porque essa tomada de decisão de gestor, né? Às vezes a gente está com a função ali de gestor de obra virtual ou coordenador de projetos, tá? Depende da isso já deveria ser um diferencial. Você quer contratar uma coordenação de projetos ou você quer contratar uma gestão de obra virtual? Porque são escopos diferentes. Exato. Tá? A tomada de decisão, o nível de tomada de decisão requer expertises diferentes. O mundo de projetos, de coordenação de projetos, está atrelado à cultura de projetos que a gente tinha até então. Tá? Quando a gente está falando de gestão de obra virtual, primeiro, a metodologia já é outra. Existe uma norma para fazer a coordenação de projetos, existe uma norma para fazer gestão de obra virtual, são diferentes. Então, o contratante, quem está contratando, já tem que entender que são coisas diferentes, tá? Porque senão, o gestor, que é o demandante, né? o cliente, tá? Ele toma a decisão ou ele quer me contratar para tomar a decisão por ele? Isso precisa ficar estabelecido. Porque se ele é que toma a decisão,
o escopo da nossa parte diminui e ele sabe da responsabilidade que ele tem para executar aquilo que está no plano mestre de entregas. Exato. E a gente sempre busca deixar bem claro, envolver todo mundo do projeto, todos os stakeholders ali, né? Porque como o João estava comentando, né? O projetista final, o modelador, tem que estar ciente do trabalho que ele vai ter. Porque muitas vezes a gente fala com o dono da empresa de projeto, ou fala com o cliente que nos contratou, e não com quem realmente vai executar aquela tarefa. Perfeito. Todo mundo tem que estar incluído, senão não tem como, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, João, para conectar com isso, que eu quero relacionar o BIM também, tá? O 4 e o 5D. O que seria a dimensão 4 e a dimensão 5, né? Do BIM. É a gente ter a construção virtual, os elementos do modelo BIM, tá? De todos eles, atrelados a um planejamento de obra. E o 5D, os elementos da construção virtual atrelados a um orçamento de obra, que está atrelado ao planejamento, né? A gente ainda não tem condições, por tudo que tu está falando da dinâmica da gestão de obra atual, tá? Com a maturidade que a gente identifica no mercado há muitos anos, né? Trabalhando com modelos BIM, de ter essa dimensão proposta pela teoria, tá? De maneira prática, tá? Na teoria funciona. Quando tu controla num ambiente controlado, onde tu tá ali no nível acadêmico ou no nível de pesquisa e desenvolvimento, tu consegue já fazer um 4 e 5D. Mas na prática, tu vê que já seria viável, te ajudaria de alguma maneira ter ferramentas de controle de custos e de prazos associado aos projetos ou aos elementos de modelos BIM? Assim, ó. Claro que a resposta é sim, tá? Mas hoje a gente usa, agora vou trazer o exemplo da obra. A gente tem hoje a plataforma que a gente trabalha, hoje tem BIMColab, hoje tem Dalux, né? Tem uma série de plataformas aí que te representam, te dão a representação virtual do teu projeto, né? O 3D. Eu acho que assim, ó, a gente teria que avaliar até que nível de pessoas que devem ter acesso a essa informação. Primeiro ponto, tu não pode levar uma informação de custo para o canteiro de obra. Tá? Tem custos, inclusive, lá na obra que eu não abro nem para minha assistente de engenharia, que tem que morrer comigo. Tem custos do projeto inteiro que até nem eu sei. Tá? Isso envolve outros segmentos da obra, né? Documentações, aquisições, né? Enfim, licenças. Mas, então, eu acho que, assim, ó, para um gestor de obra hoje, que ele responde, claro que ele tem que ter essa ferramenta, tem que ter, tá? Ele tem que ter o 5D que eu avaliar o projeto, o orçamento, né? Enfim, o custo, né? Isso tem que ter. Mas agora, se a gente fosse levar isso para um pouco mais adiante, eu acho que não. Daí morreria ali na reunião de planejamento de fase, tá? Ali morre o assunto do dinheiro. Em tese, eu acho que para todo lugar, contratação, agora falando de obra, eu acho que o assunto do dinheiro tinha que morrer no ato da contratação, tá? Como assim? Cara, 30 mil, vou te pagar os 30 mil em 5 parcelas de 6 mil reais, tu vai fazer em tantos dias e acabou. Pronto, não se fala mais de dinheiro. Porque isso é uma coisa que seria muito eficiente. Porque tu já não estaria falando de aditivo de contrato, entendeu? Porque geralmente tem, né? Então, é para isso que serve a reunião de planejamento. Então, a questão do financeiro, do orçamento, eu acho que ela também é um pouco limitada, tá? Às vezes também quando tu leva o dinheiro para canteiro de obra ali, causa desconforto, tá? Porque às vezes um tá ganhando mais que o outro tá ganhando menos que um, então a gente prefere não abrir alguns números em canteiro de obra, tá? Mas o projeto em si, sim, tá? Hoje, inclusive, a gente usa tablet para poder ter a realidade virtual ali ao nosso lado, entendeu? Facilita, tu consegue ter pelo menos a visão ampla do teu projeto. Inclusive, hoje tu tá andando nas formas ali, na caixaria, nas estruturas. Hoje, com a plataforma, tu consegue já ver a tomada, consegue ver o trinco, né? Consegue ver onde é que vai ficar a posição sei lá, uma futura televisão. Então, tu já consegue enxergar como é que a tua obra vai ficar no final depois. Ô, João, a gente sempre fala que o BIM na obra ele tem a intenção principalmente de confirmar que as decisões de projeto são válidas. Ou seja, porque a obra normalmente quer mudar alguma coisa achando que vai fazer de uma maneira melhor. Só que ele não consegue antecipar muitas situações que vão ser executadas lá na frente. Perfeito. Por conta de não estar vendo isso. Ele só está vendo ali o projeto de forma, a estrutura, mas não está vendo as alvenarias, não está vendo as instalações. Então, com o modelo, eu entendo que a gente consegue mostrar isso para ele com mais clareza, para ele realmente seguir o projeto. O quanto que tu vive isso na tua obra normalmente? Hoje, na verdade,
100%, tá? Hoje eu não consigo trabalhar mais sem o BIM, cara, tá? E eu era uma das pessoas que mais criticava, tá? Porque eu sou da época que fazia projeto... Eu cheguei a pegar papel vegetal, cara, lá no começo. E comecei a pegar o AutoCAD 2D. Depois fui pro AutoCAD e eu só projetava em CAD. E demorava. Hoje eu quero, uma das coisas que eu quero fazer, inclusive, é me atualizar, né? Esses novos softwares aí, Revit, enfim. Mas, cara, assim, ó, hoje eu na obra para executar, eu não consigo, eu não aceito, tá? Pegar uma obra que não tenha, no mínimo, o BIM ali e as compatibilizações, tá? Eu acho que hoje não deveria ser aceito isso, tá? Porque, vamos lá, agora vamos falar de compatibilização de projeto, cara. O que tu falou é muito importante, porque assim, ó, eu estou executando, eu estou enxergando, mas se a gente não compatibilizar uma atualização de projeto, por exemplo, cara, como é que as outras disciplinas vão saber se, né? O cara foi lá, fez um projeto estrutural novo. Tava mais barato, o cara não estava entregando o estrutural, vai lá e contrata um novo projetista. Cara, ele foi lá, fez todo um projeto. Ele não está enxergando que já está com todas as outras disciplinas compatibilizadas, vai lá com uma viga no meio. Cara, largou a viga de transição no meio lá, acabou com gás, acabou com elétrica, acabou com hidrossanitário. Cara, e daí o que acontece? O BIM, ele é totalmente calculado, cada posição dos elementos de conexão, tudo detalhe. Né? Uma representação quase fidedigna da tua realidade. Agora tu botou uma viga lá, tu tem que arrumar tudo. Daí não adianta, cara, depois eu ajeito na tubulação, cara, vamos ter que... Ou tu vai ter que furar a viga, ou tu vai ter que fazer transposição de tubo, tu pode criar vácuo na tubulação, né? Então, cara, uma série de problemas podem aparecer. E daí... Vamos compatibilizar, vai ter que fazer tudo de novo. Cara, então, se a gente já está falando de um projeto que alterou, compatibilização, recompatibilização, é importante, mas não deveria ter. Sim. Tá, a gente já vai falar de retrabalho, vamos falar de prazo e de grana. Mas aqui é de mão dupla, né? Como o Marlon estava comentando. Tem que ter quem está na obra tem que ir para o escritório para participar da parte de projeto, mas também... Quem está na obra, os projetistas precisam participar da obra, né? Então não podem simplesmente sair executando e mudando. Eu acho que vai ficar melhor assim, sem ver o todo, né? Eu volto à posição da indústria. Por que a gente precisa se industrializar? Todas as outras indústrias, elas têm um avião, a Embraer nossa aí, né? Os procedimentos dele de inspeção, de liberação é impressionante, cara. Projeto e construção é uma coisa só, né? Não tem essa subdivisão. A gente é que tem Mas daí vem um pouco da cultura também, né? Vem um pouco da nossa cultura, porque a gente não consegue enxergar uma obra como uma indústria. Infelizmente não consegue. Pô, uma obra, ela tem processos, etapas, que nem uma fábrica de um carro. Cara, exato. Então, só que a maioria, eu acho que também é da cultura. E também muito do que a gente traz lá de trás, porque quando a gente está lidando com ferramenta, pessoal da obra, a gente tem aquela tendência de pensar da obra, sabe? E a gente não consegue enxergar que poderia ser, a obra é uma indústria, cara. Eu acho que a da construção civil é uma das maiores indústrias do Brasil. A gente não consegue enxergar ela como um segmento, setores, né? Uhum. A gente executa... Uma cadeia, né? Uma cadeia. Só que porque assim, ó, beleza, tu quebrou a cadeia, depois eu arrumo. Não tem como. Daí a gente fala da questão da forma, da viga, da compatibilização. Cara, então, para tu ver como é que é importante tudo isso. Desde a concepção do projeto, desde o momento que eu peguei, calculei o projeto inteiro, tá? Eu fiquei lá 9 meses, pô, a China que o cara fica 9 meses projetando e 1 mês executando. Cara, por que a construção do Brasil não pode ser também? Pega lá, cara. Eu já acompanhei o processo de gestão de projetos. Eu sei como é difícil e demora, tá? Tomar decisão, né? Uma série de elementos, várias disciplinas. Com certeza. Tu tá lá, ó, tu estabeleceu tudo isso aqui, tá? Então tá, compatibilizou. Pronto, vai executar a obra. Só depois que tu vai executar a obra. E mesmo assim, e vou falar, mesmo assim, se a gente fizesse um cenário perfeito, ainda daria problema. É por isso que eu repito lá todo dia, tudo tem um método, né? A gente vê aí o pessoal na internet vendendo os cursos, as formações, etc. Eles repetem quase sempre a mesma coisa. Eu vou te ensinar um passo a passo para você fazer isso. O que é isso? É um método, né? Tem uma sequência de 12 itens, 12 etapas para te fazer isso. Então, assim, no projeto, né? O planejamento de projeto, ele tem método. Depois, a execução de obra, ela tem método. E o que é o método? É o conjunto de ferramentas, processos, procedimentos e pessoas que a gente necessita para chegar num resultado com qualidade, com segurança, dentro do prazo e dentro do custo. E hoje, quem serão os destaques, as melhores, né? As ferramentas humanas, tô falando, é quem segue os processos. E não precisa ser um expert para seguir um processo, ele já está montado. O que o robô faz lá na indústria? Ele segue
segue o processo. Exatamente. O robô, ele não Exato. fica reclamando contigo que tem que seguir o método, tem que seguir o processo. Ele só segue. Então hoje tu pega um profissional, eu acho que para qualquer área, tá? O cara que é disciplinado, que é metódico, cara, ele vai se dar bem. E hoje o mercado ele tá precisando de gente que siga os processos, né? Os processos, eles demoram você... E hoje a gente tá entrando... Primeiro de pessoas que aprendam o processo. Exatamente. Porque o cara já acha que sabe fazer sem ter entendido o processo. Primeiro entende o processo. Eu tava outro dia discutindo com uma gerente de mercado. Tá? Eu falei, cara, eu não saberia gerenciar o mercado, porque eu não entendo do produto. Eu não sei quando é que vai acabar a água, não sei quando vai acabar o detergente. Eu tenho que seguir. Isso é o mínimo. Eu nem falei porque isso aqui é intrínseco, né? Tá? O cara que vai gerenciar uma obra não tem que saber o produto dele. Eu falar para vocês, cara, assim, ó, vou falar de engenharia. Pouco eu falo de engenharia na minha obra. Pouco. Por que eu falo pouco? Talvez porque os processos da CBA estão sendo bacanas, tá seguindo, porque a gente não fala, a gente não Estão discute. maduros. Então, isso eu acho que é o mínimo, tá? E daí a pessoa que está seguindo os processos hoje, a metodologia Lean, que fala muito de procedimento, ela hoje é uma das tendências, tá? Por que é tendência? Porque está dando certo. Está todo mundo hoje querendo tendo uma gestão de Lean Construction na obra, por quê? Porque está dando resultado. E se ele é metódico, ele foi pensado lá atrás para ser assim, porque assim vai dar certo. Então, hoje uma pessoa que é metódica, segue os processos que já foram estudados para ele aplicar, cara, não tem como errar. O problema é que às vezes a gente tem a cabeça... O ser humano é assim um pouquinho, porque cada um pensa de um jeito, né? E a metodologia, ela faz com que a gente não pense, a gente siga o procedimento. Execute só. Porque então no seu caso, eu não estou tendo problema com engenharia lá na minha obra, porque eu estou seguindo o processo. E se eu sair e entrar outra pessoa, se eu pegar férias, a obra vai continuar andando. Então, assim, e olha só que consequência bacana, porque... Antigamente, você saía de uma obra, o engenheiro era fora da obra, a obra acabava. Né? Tinha que investigar o que ele fez, né? A obra ficava, né, totalmente desorientada. Hoje, muitas das obras que eu trabalho, assim, ó, eu saio para vir para cá para gravar. Eu saio para ter que fazer um banco, por exemplo, né? Hoje nem precisa mais de um banco, mas enfim, tu, né, vai buscar a mãe no aeroporto, enfim. Cara, a obra tá rodando certinha, cara. Porque todas as peças... planejada, tem processo, tem indicador. Tem as ferramentas são as principais, né? O que são as ferramentas? Eu digo as minhas ferramentas humanas. Né? Eu tenho uma pessoa para fazer aquilo, uma pessoa para fazer assado, uma pessoa para fazer aquilo. E daí o que acontece? Cabe daí ao gestor, o engenheiro, no caso, só tu coordenar as peças, porque tu já alocou elas, tu já teve. E o que eu falo lá pro pessoal da CBA, que eu sou um facilitador, tá? Que adianta? Não adianta tu também botar uma pessoa e sobrecarregar a pessoa, não. Tu tem que facilitar o trabalho dela. Hoje a gente conseguiu monitorar lá, a gente começou a ver que está começando a sobrecarregar. Eu, inclusive, estou fazendo papel operacional, não é essa a ideia. Então a gente vai lá, enxerga isso e vai alocar uma outra peça lá para dar demanda. E a gente vai, consequentemente, pensando mais no planejamento, cara. Daí esse é o resultado que vai ter lá na frente no futuro. Maravilha, João. João, chegamos infelizmente aí ao fim do nosso tempo, uma conversa maravilhosa, uma aula. Eu queria deixar aqui o contato do João para que vocês também tenham as mesmas aulas que eu tive no LinkedIn do João, Engenheiro Civil João Rossi, tá? Segue lá. O João tem uma série, né, de seguidores, vamos dizer assim, e ele coloca todas essas técnicas, né, o histórico dele, a experiência dele, dia a dia, com foto das obras. Então, quem está aprendendo, quem já está fazendo para melhorar, segue o João. João, muito obrigado. Deixa aí as tuas considerações finais para quem está nos ouvindo e te agradecer demais aí por ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui conversar conosco. Eu que quero agradecer vocês aí, a gente teve, inclusive, volto a convidá-los aí lá na obra, tá? Agora já bem diferente, tá? E com os mesmos problemas, tô brincando. Eu que agradeço aí, na verdade, hoje o pessoal da Canteiro, eles, além de serem ótimos profissionais, estão virando meus amigos, né? Eu quero agradecer pelo convite, né? E tá à disposição. O que a gente busca sempre é a melhoria contínua e o desenvolvimento do segmento, tá? Então, eu acho que a parte de gestão, ela tende a melhorar de fato, tá? Eu acho que esse papo que a gente teve aqui já deu para ter uma noção de quanto é que isso agrega, pelo menos na vivência de um gestor de obras, né? A questão da metodologia, tá? E quero... deixar então E a relevância, né, João, desses 4 pilares que a gente falou: custo, prazo, qualidade e segurança. Vai comprar um apartamento, visita lá a obra, visita a construtora e pergunta: tem prazo, tem custo, tem qualidade, tem segurança? Então, beleza, daí eu vou começar a pensar em comprar um apartamento. Perfeito, gente.
Valeu, obrigado, João. Obrigado pela parceria. Acho que com certeza a gente vai mais vezes na obra lá e vamos construir isso juntos. Eu acho que, deixa eu só para finalizar também, um outro dia, uma abordagem bacana a gente trazer para cá é essa questão dos manuais, garantias de obra, cara, entrega. Hoje, cara, o que tá tendo de... Eu vou falar para você também que eu sou perito, tá? Não sei se vocês sabem, eu também sou perito. Sou perito. Já fiz alguns laudos, faço ainda. Não é minha principal área, mas eu contribuo também com essa parte. E hoje, cara, o que tá tendo hoje de demanda? Tu vai entregar um apartamento hoje de 300 unidades aí, cara. Hoje eles estão contratando engenheiro para te assessorar na entrega. Para saber se o piso tem caimento, se a porta tá abrindo, tá fechando, se tá tendo encaixe, se a pintura vai durar. Então, e olha só, uma pessoa que é leiga, ela não vai saber disso. Ela vai assinar o documento, o termo de entrega lá, cara. Outro e na dia planta, aí... então, que a turma tá comprando na planta e tá ficando com medo por conta disso. Exatamente. Se pronto já tá dando problema, imagina na planta. Fica aí a provocação para vocês. Um dia a gente vem aqui e falar só sobre isso aí, cara. É um puta de um instrumento aí para poder... Futuramente, o pessoal que está nos assistindo aí, de repente até vai comprar um imóvel, saber o que ele pode, o que ele não pode, o que ele está recebendo, o que não está recebendo, o que ele está pagando, né? Com certeza. Por isso, essa é um dos recados que a gente diz. Tem coisa boa no mercado, tem coisa dentro da qualidade, não compra gato por lebre, faz a verificação, faz a due diligence, né, sobre aquilo que vai adquirir. Marlon, deixa tuas considerações finais aí. Eu acho que eu queria trazer só uma mensagem final aí. Acho que ficou bem claro que projeto mal feito gera imprevisto. Imprevisto gera improviso. Improviso gera dor de cabeça na obra e, consequentemente, todos esses pilares acabam sendo abalados por isso. Então, acho que vale muito a pena dar a mesma seriedade que está se dando à obra, onde tem a maior parte do custo, na fase de projeto, porque é lá onde nascem os problemas. Perfeito, perfeito. Maravilha. Obrigado, gente. Voltamos num próximo episódio. Contamos aí com a audiência e com a participação de vocês, tá? Deixem um recado, façam perguntas. A gente gostaria de estar interagindo mais com quem estiver assistindo aí pelo YouTube, pelo Spotify ou pelo Instagram. Compartilhem. Deixem seus comentários para a gente poder estar evoluindo e construindo isso juntos. Exato. Show!